Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Ao vivo agora, para que possamos fazer mais uma análise do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Preces por aquele mesmo que ora. Hoje nós vamos tratar do item 20 e o item 21, que é o Kardec nos iluminando com mais uma prece, com mais um modelo de como devemos conversar com Deus, com Jesus, com os espíritos, no tema para que possamos pedir forças de resistir a uma tentação. Primeiro, Kardec propõe que a prece esteja compreensiva para aquele que vai orar. Então, como devemos pedir força para resistir a uma tentação? Então, há um prefácio, Kardec vai nos ensinar com princípios espíritas, não é? A questão da obsessão, das influências espirituais, da nossa ainda imperfeição, que deve ser levado em conta, porque que ajuda, que o céu te ajudará, é um princípio que Jesus disse para todos aqueles que quiserem seguir os seus princípios que chamamos de cristãos. Então, com a participação de vocês, é claro, nós vamos fazer essa análise aqui. Depois, no final, a gente faz uma prece, a prece proposta por Allan Kardec, lembrando sempre que essas preces não é para ser dogmática, não é para a gente transformá-la em dogma, é para a gente saber e usar as nossas próprias palavras, com conhecimento espírita. Então, a prece passa a ser inteligível para aquele que ora. É importante para que não seja algo mecânico, repetitivo. Isso é primordial no momento da prece. A gente saber que estamos usando os nossos próprios recursos individuais, conforme as nossas necessidades, conforme a tentação que nós identificarmos. E a gente vai também relembrar outros trechos da qual a gente estudou aqui, para embasar exatamente a melhor compreensão dos textos que vamos analisar na noite de hoje. Claro, com a participação de vocês, porque o Clécio já está aqui. Boa noite, Clécio, muita paz e saúde para você, para toda a sua família. Vamos ler agora uma mensagem do Espírito Emmanuel, porque estamos propondo aqui incentivar, estimular vocês a adotarem o Evangelho no lar, nas suas casas, né, nos locais em que você mora. Importante, não é? Porque o Evangelho no lar é muito simples. Você tirar um dia da semana para a gente estudar o Evangelho de Jesus, estudar e apresentar à nossa família. 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, não importa. Você tira um tempo pequeno, faz uma leitura de uma mensagem, senta-se à mesa, desliga tudo, desliga a televisão e se reúne a família à mesa, na sala. Você escolhe o local. E reunidos, lê um trecho do Evangelho, né? Mas antes, faz uma leitura de uma pequena mensagem e para harmonizar os pensamentos. Né? A mensagem não precisa ser debatida, nem de alguma forma estudada. Só uma pequena mensagem curta. Faz-se posteriormente uma prece, após a prece, pedindo a ajuda dos benfeitores espirituais para proteger a nossa família, para nos orientar nos estudos que vamos fazer. Depois a gente lê um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou a Bíblia, ou qualquer texto que possa nos orientar ao Evangelho de Jesus. É claro, temos os Evangelhos, né? E temos também, nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a melhor obra para a gente se orientar. E aí, a partir daí, nós fazemos um pequeno abertura para que as pessoas possam comentar, nada de discutir, nem apontar dedo para ninguém, olha, não deve nem falar das outras pessoas, é somente para a gente incorporar conhecimento do Evangelho de Jesus. Depois faz uma prece final,
Daí, cerrou o evangelho de pouquinho em pouquinho, todas as semanas, tira um dia. Edson, e se eu faltar naquele dia, acontecer alguma coisa, tem que ser naquele dia certo? Claro que não. Você adia para outra semana ou faz no outro dia. Não existe nenhum tipo de ritual. Tem que ser naquela data, tem que ser naquela hora. O importante é que o evangelho de Jesus não esteja distante da nossa família, né? Sempre Jesus incentivar os nossos filhos a acreditarem em Deus, acreditarem em Jesus e seguir a orientação da crença que você escolheu para esse intercâmbio com o mundo espiritual. Então vamos lá, lendo a mensagem do Espírito Emmanuel do livro Fonte Viva, escolhi a mensagem 110. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelas mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem cessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Aí, a belíssima mensagem do Espírito Emmanuel, para que a gente possa, nesse momento, fazermos a nossa oração. Senhor Jesus, abençoa-nos nesta noite, enviando os teus benfeitores espirituais aos nossos lares. Que o nosso Espírito guardião possa nos envolver nesta noite, junto com os Espíritos protetores, a nos orientar, a nos iluminar as nossas consciências, para a melhor compreensão das lições que vamos estudar na noite de hoje. Envolve o nosso lar de eflúvios de saúde, de vitalidade, de calma, de bálsamos, para sentirmos bom ânimo, alegria de viver, esperança no futuro, paz interior. Fluidifica nossa água, nosso corpo espiritual. E te pedimos também, mestre amigo, pela paz no mundo,
aos países em conflitos, para que os benfeitores espirituais do nosso planeta trabalhem em benefício da pacificação do nosso orbe, ou tire proveito positivo nessas relações destrutivas promovidas pela guerra. Essa paz que almejamos, Senhor, possamos alcançar através do trabalho incessante de vigiar e orar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos. Abençoa, Senhor, todas essas famílias que vão nos acompanhar nesta noite. E que a tua luz permaneça envolvendo todos os corações do nosso orbe, hoje, amanhã e sempre enquanto o nosso orbe existir. Muita paz a todos, que assim seja. Boa noite mais uma vez a todos vocês que vão nos acompanhar nesse momento. Capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Coletânea de preces espíritas. Preces por aquele mesmo que ora. É o segundo grupo de preces. Kardec comenta nesse capítulo, divide em vários grupos de prece, né? A gente já fez as preces gerais para a reunião mediúnica, para os médiuns, né? Vivemos o estudo da oração dominical, verso a verso, cada semana um verso. Esse é o primeiro grupo, preces gerais. Depois, esse segundo grupo, preces por aquele mesmo que ora. Depois, prece pelas outras pessoas, né? O quarto grupo, preces pelos desencarnados. E preces pelos doentes, pelos enfermos, que é o último grupo que vamos estudar aqui. Hoje, itens 20 e 21, para pedir forças e resistir a uma tentação, é o tema que vamos analisar na noite de hoje. A Ilka já está aqui. Boa noite, Ilka. Paz, saúde para você, para toda a sua família. Há também o Rodrigues chegando. Boa noite. E o nome do nosso amigo, Rodrigues Silva, eu não conheço, né? Mas já ele vai se apresentar com o nome da qual ele é mais conhecido, né? Então, vamos lá. Vamos ao nosso estudo, né? Vocês participam aí, entra nos comentários, deem as vossas opiniões para que possamos enriquecer cada vez mais o nosso estudo. Vou passar aqui os slides que vai nos ajudar na orientação como guia das nossas análises. Kardec aí coloca o prefácio, né? Para explicar o porquê dessa prece e como devemos entender essa busca por força para resistir às tentações. Agora ele se apresentou, Ronaldo. Mas sua foto do perfil não engana que é você, Ronaldo. Mas se apresentou a todos nós aí do grupo, e sempre, toda terça-feira, a gente se encontra aqui, não é? Então, vamos lá. Seja bem-vindo aí, Ronaldo, lá do nosso querido e abençoado ao Centro Espírita, Fraternidade Espírita Leon Denis. Kardec coloca aí, para a gente entender bem o porquê e como devemos fazer essas petições para resistirmos à tentação. Duas origens podem ter qualquer pensamento mau. Duas. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerce. Então, duas fontes. A nossa imperfeição, como a gente leu na mensagem
do Espírito Emmanuel, né? Ele vai explicar que a tentação se origina dentro de nós e se alimenta de nós. Então, pode ser, claro, devido à nossa imperfeição, característica de um espírito que está evoluindo ainda no mundo de expiações e provas. Aí, continua Kardec, ou numa funesta influência, essa funesta influência que sobre ela se exerça, alguma influência externa. Neste último caso, que é o caso da influência externa, negativa, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Bastante claro aí, né? Que Kardec está informando, baseado nos ensinos dos espíritos, que ninguém que caia, né, na tentação de atender um chamamento de um espírito para que façamos o mal, ninguém pode estar sujeito a esse tipo de interferência se não tiver desejo, vontade de praticar aquele mal. Mesmo que seja algo que você não identifique, consciente. Né? Jesus afirmava que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Ninguém vai cair, a gente sempre exemplifica aqui de maneira mais palpável possível, né? De como nossos desejos inferiores, né, muitas vezes se expressam que a gente nem percebe. Quando vê, já cai. Muitas, mas é muito comum. Muitas pessoas buscarem o centro espírita em busca de auxílio para se livrar de influências funestas de espíritos inferiores. A tão conhecida e chamada obsessão. Sem antes conhecer a gênese dessas obsessões. Como está dito aí, bem claro, por Allan Kardec. Se a gente cair por conta dessa influência espiritual, não pode culpar única e exclusivamente o espírito obsessor. Ele tem responsabilidade? Tem. Você também tem. Porque se ele não encontrar em nós algo que possa nos seduzir, ele vai embora. Ou vai tentar e não vai conseguir. Porque é algo que você não quer. É interessante, gente, isso aí. Porque é questão de vontade. Mas é como a gente identifica que estamos sob influência de um espírito. As pessoas vão à casa espírita, a gente atende, a gente ajuda, a gente dá todo esclarecimento, né? Lá na AME a gente faz o seguinte. Na AME tem a consulta às segundas-feiras, né? As pessoas vão lá em busca de atendimento. A gente não vai e faz a consulta diretamente. A pessoa passa pelo atendimento fraterno. São as pessoas que trabalham diretamente com a consulta na psicografia, são médios e fazem esse atendimento. Esse atendimento inicial vai determinar se há uma necessidade de consulta, de apenas uma vibração, de um conselho, vai ser determinado ali. Se for para uma consulta, a pessoa vai receber o resultado. Semana seguinte, normalmente. Mas antes de receber o resultado, a pessoa entra numa sala lá e vai receber instruções sobre esse processo de influência espiritual, que é semelhante ao que Kardec está dizendo aqui. A nossa responsabilidade de reformarmos-nos naquilo que deixa brecha para que as entidades possam serem vitoriosas, né, sobre nós.
Então, é sempre instrutivo, não é só entregar e ir embora para casa e fazer tratamento, não. É sempre fazendo com que as pessoas saiam lá conscientes de que são responsáveis por tudo que está acontecendo. Né? Então, a alma tem que ter uma imperfeição e o espírito tem que encontrar essa imperfeição da qual a gente possa cair para que ele possa atuar. Quando surge em nós um mau pensamento, quando surge um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir. Como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Edilene já chegou por aqui. Boa noite, Edilene. Muita paz, muita saúde. Edilene, São João está chegando. Eu não vi nem a cor da pamonha. Falei com Josiane. Segunda-feira não vai ter reunião. Parece que você deu um gueba, não foi mim? Cadê minha canjica e minha pamonha? Já aumentei, não foi? Então, boa noite, Edilene. Paz, saúde. Gente, vejam só. Tá aí. Quando surge um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico para nos atrair, né? Mas digamos o seguinte, eu estou pedindo aqui a Edilene, faz, eu acho que 12 meses que eu peço essa pamonha a ela. Aí eu digo, olha, você tem que trazer essa pamonha. Edilene é obrigada a trazer essa pamonha para mim. Ela tem que trazer essa pamonha para mim. Só eu pedir ela trazer, é assim que funciona. Se ela não quiser, eu tenho como forçá-la a trazer essa pamonha para mim. É como na vida real aqui, entre os vivos, né? Os espíritos chegam e sugestionam a gente a fazer algo que a gente não quer. Faz se quiser. Ele não tem o poder de dizer assim, tomar os nossos braços. Edler, não tem o poder, os espíritos, de pegar os nossos braços. Quando a gente vê os espíritos, na qual a gente chama de subjugação, né? Os espíritos parece que tomam o nosso corpo, parece que tomam as nossas atitudes. Na verdade, ele não está tomando o nosso corpo. Ele está induzindo o nosso sistema nervoso a praticar algumas atitudes. Né? Quando a gente perde o controle mental. Então, não é que ele tome o nosso corpo, mas ele tem um controle, muitas vezes simbiótico, sobre os obsidiados, da qual os obsidiados agridem, fazem o mal, mas ainda há de ter no obsidiado essa imperfeição, né? Esse intuito. O espírito que não é assassino, tem outro espírito que tome ele e vai fazer com que ele assassine alguém. A gente vê tantas subjugações por aí, que é o caso, é o estágio mais grave da obsessão. Tem a obsessão simples, né? Tem a fascinação e tem a subjugação. Então, a subjugação é a fase em que o espírito praticamente domina a mente do obsidiado. Mas a gente não vê esses subjugados matar alguém, nem fazer certas coisas. Ele principalmente faz mal a si mesmo. Principalmente a si mesmo. Então, é difícil o espírito encontrar numa pessoa que não tem uma má índole, em determinado aspecto, poder, né, para que possa atuar. É raro esses espíritos chegarem à subjugação. A maioria das obsessões são simples. São mais influências espirituais para a gente praticar um determinado mal. Mas essa influência, geralmente, é mais fácil de se libertar. A pior dela é a fascinação em relação a você se afastar do espírito, ou afastar o espírito de você. É a fascinação. Kardec chega a dizer que é mais difícil você convencer, porque convencer o espírito na fascinação é uma coisa. Na fascinação tem que convencer o obsidiado de que ele está errado. O orgulho, a vaidade, né, impede que isso ocorra. Então é muito difícil, segundo Kardec, você desfazer uma fascinação, porque aí há uma
um estado meio que simbiótico de pensamento. Você acredita naquilo, o obsessor sabe que é errado naquilo que você acredita e potencializa e se liga a você, para que você se mantenha numa crença errada. Agora, convencer a você que você está errado é a grande dificuldade da fascinação. Muito difícil. É preciso que a pessoa tenha que sofrer para descobrir que estava no caminho errado. Por isso, é muito difícil, nesses casos da fascinação, você encontrar situações. Mas, voltando, ninguém, por exemplo, vai pedir a Ronaldo, né? Para que Ronaldo, daqui, Ronaldo, bota o dedo aí na tomada. Você vai botar o dedo na tomada, Ronaldo? Ronaldo vai dizer que não. Por que Ronaldo não vai botar o dedo na tomada? Porque vai levar um choque elétrico e pode desencarnar. Então ele sabe disso. Então jamais Ronaldo vai botar um dedo na tomada. Então não tem poder sobre Ronaldo, porque nesse caso aí, Ronaldo já está consciente de que aquilo é errado. Aí Ronaldo vai dizer não a mim. Então é mais ou menos isso. Quando chega um mau pensamento para a gente, a primeira coisa que a gente tem que dizer, identificar, é mal. Mas o que ocorre mais das vezes é que as pessoas pensam que, porque eu estou pensando, vou agir escondido, eu estou livre das consequências, das responsabilidades da lei de Deus. Ninguém está vendo. Eu estou fazendo esse mal. Às vezes é um furto, às vezes é uma calúnia, uma mentira. Ninguém está vendo. A vítima não está vendo. Então a pessoa pensa que está livre, imune das responsabilidades, só porque está passando pelo pensamento. Ele diz assim, e não identifica que é um espírito que está influenciando esse pensamento negativo para você agir de forma equivocada. Aí, por ser algo meio oculto, não é algo ostensivo, você acha que está, estou livre para pensar, está legal, então eu vou fazer, ninguém está vendo, ninguém está testemunhando, aí muitas vezes a gente peca nessa área aí. Devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, o espírito protetor, combate em nós as más influências e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. É sutil, gente, é sutil. Kardec, lá no livro dos Espíritos, vai receber respostas para a gente tentar identificar. Treinando, gente, treinando isso, a gente identifica. Sempre que o pensamento parece que você está conversando com alguém, tem aquele pensamento, aquelas ideias que vêm, parece que você está conversando. É o que não vem inicialmente da nossa mente e ideia. É como se tivesse alguém conversando com a gente. Quem não conversa em pensamento com alguém, como se estivesse batendo papo? Então, esse é um sinal, né, que podemos levar como indício, principalmente nas ideias negativas, de que é um espírito mal nos influenciando. Parece que ele está conversando. Olha, faça isso, faça aquilo. Às vezes nos chama até pelo nome, Edson. Pensa assim, como se essa voz viesse externamente, não da nossa primeira ideia. O nosso primeiro pensamento, né, ela não surge maleficamente. Se vier o primeiro pensamento para você fazer o mal, é seu. Se essa ideia vem como se tivesse alguém conversando com você, é indício de que há um espírito lhe obsidiando. Você treinando isso, exercitando, identificando, parando para fazer uma meditação, uma análise dessas ideias, você, pouco a pouco, vai criando uma espécie de mecanismo de proteção. E sempre, sempre nesses momentos em que a gente está prestes a cometer uma falta grave, os espíritos amigos, os espíritos protetores do bem, vai nos orientar. Aí surge aquela dúvida. Da mesma forma,
esse mesmo mecanismo de que parece que alguém está falando com você, você dá um freio e diz assim, espera aí, tem algo errado aí. Me parece, deixa eu pensar melhor antes de agir. Muitas vezes é a voz do espírito bom. Tem aquela ideiazinha de dois espíritos, né, nos desenhos animados, né, tem um diabinho e tem um anjinho, é mais ou menos por aí. Só que muitas vezes não está nem presente lá. O anjo bom está ligado a nós pelo pensamento. E detecta como se fosse um alarme onde ele está e diz assim, olha, vai acontecer alguma coisa, vamos ajudar, vamos mandar um conselho. Nenhum obsessor, isso fica bem claro, gente, bem claro, nenhum obsessor, nem a influência má, nem a influência do espírito bom, ela, de forma nenhuma, ela obstrui o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio ela se perde mais na subjugação. Mas, nessas influências, onde a gente vai praticar o mal consciente, nós estamos com um sistema nervoso desequilibrado, em crise, um êxtase de subjugação. Não. E nesses casos, gente, o nosso livre-arbítrio está plenamente à vontade. Você faz a escolha. E o espírito bom fica torcendo para a gente fazer a escolha certa, porque ele não pode tomar o nosso lugar no caminho da evolução. Não pode. Ele pode nos aconselhar. Fazemos ou não fazemos. É uma questão de livre-arbítrio. E é parte da prova. Nós estamos encarnados aqui. Alguém pode perguntar aqui, mas por que o espírito não chega logo e diz assim, olha, está errado, não faça isso não? Porque aí é o espírito dizendo a você que você vai cair no abismo. Você tem que entender o que é cair no abismo. Não adianta você desviar sem compreender a razão de estar desviando do abismo. Você tem que entender. Você entendendo isso, você tomando a sua vontade própria para decidir, você está provando que evoluiu. Se alguém disser, não vá por aqui, você tem que perguntar, por que eu não devo ir por aqui? Você tem que entender. Ninguém, claro, um exemplo prático aqui da vida, né? Principalmente na primeira infância, quando estamos aprendendo. A gente vai ensinar os nossos filhos, nossas crianças. E muitas vezes a gente diz, não faça isso não, menino. Aí o menino nos vai perguntar, por que não? Não tem aquela fase do porquê, né? Do porquê, do porquê, do porquê. Respondam corretamente. Mesmo que ele não entenda, responda a verdade. Sempre para o bem. Mesmo que ele não entenda. Mas ele vai confiar em você, na verdade. Porque se você está sempre dando explicação para ele. Se você não der explicação para ele, ele vai crescer sem esse conhecimento. E vai chegar uma fase em que ele vai dizer assim, não me disseram porque eu vou seguir por esse caminho. Ninguém explicou nada, ninguém me orientou, apenas me disseram que eu não fizesse. Que ocorre muitas vezes quando somos mal educados para a vida. Então, na vida prática, na vida dos encarnados aqui, precisamos de provas, circunstâncias que possam nos provar, inclusive a questão da influência dos espíritos maus, para nos testar e ver em que nível nós estamos de descobrir as coisas certas. Por isso, a importância do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para nos orientar na vida além dessa, como realmente ela é. E conhecendo isso, a gente freia muitos dos nossos erros, no conhecimento das responsabilidades que só o Espiritismo oferece. A verdadeira vida, a vida futura. Você conhecendo dados, algumas informações da vida futura, tudo diminui.
Feliz daqueles que conhecem o Espiritismo, que estão conhecendo o Espiritismo, viu, gente? É uma grande riqueza. Mas isso não quer dizer que as outras crenças não tenham suas virtudes e seus méritos. Mas saber sobre a vida futura é importantíssimo. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo ao outro, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não queríamos que nos fizéssemos. Olha aí, gente. Esse mantra aqui, coloquem, porque esse mantra, cria esse mantra, que é a chave para saber se estamos pensando correto, falando correto, agindo correto. Se você gostaria que não lhe fizesse alguma coisa, esse é o peso, é a pedra de toque que devemos usar para análise de que esse pensamento que vem dos espíritos está discordante com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo como a si mesmo é não querer fazer ao outro aquilo, não querer fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, que não queríamos que nos fizessem. Você não quer que faça com você, não faça com os outros. Pronto. Está aí. Você não quer que faça com você, não faça com os outros. Pedra de toque. Esse mantra aí. Então, bastante claro, né? Se nós estamos com um pensamento, com uma ideia, e essa ideia está distante da caridade. Caridade, segundo Jesus ensinou, à luz do Espiritismo, é ser benevolente para com todos, indulgente para com as faltas alheias, perdoar sempre. Isso é a meta. Isso é a meta. Então, essa caridade tem que estar em todas as ideias que vêm à nossa mente, para a gente saber se é certo ou não. Se tiver fora da caridade, se tiver orgulho, se tiver vaidade, se tiver egoísmo impregnado nessas ideias, provavelmente do espírito inferior, ou de um impulso que a gente ainda carrega. Porque os nossos impulsos, nós carregamos sim, e às vezes não é espírito nenhum que está nos influenciando. É imperfeição mesmo. E ele se aproveita dessa imperfeição, desse impulso, para nos encorajar a fazer o mal. Essas entidades inferiores. Essas entidades que podemos chamar de espíritos que querem nos fazer o mal. Os espíritos que querem nos fazer o bem sempre passam ideias que a gente faça a coisa correta, no bem. Aquilo. Pensa bem, Edson. Pensa bem, Edson. Você gostaria que as pessoas fizessem o mesmo que você está pensando em fazer? Aí você freia. Não. Está aí a pedra de toque, para a gente saber. E Kardec faz aqui, olha, acho que a gente consulte o capítulo, né? O capítulo 28, que a gente estudou no item 15. No item 15, a gente estudou agora há pouco, né? No item 15. Né? São preces lá, uma prece que Kardec coloca, para a gente afastar os maus espíritos. Então, vocês podem voltar lá, a gente tem aí o capítulo 28, número 15, a gente já está no 20 e 21, mas vocês podem ir lá, que a gente fez esse estudo anteriormente, está aí no Facebook, nos vídeos do Facebook Ame Caruaru, como fazer uma prece para afastar os maus espíritos, as influências espirituais negativas. E o capítulo 15, né, e vamos encontrar aqui no capítulo 15, encontra aqui, número 10, é uma passagem lá, relembrando, também a gente fez esse estudo, muito tempo atrás, a gente já passou de 4 anos, né, do nosso evangelho aqui, e no capítulo 15 vai falar de fora da caridade, nossa salvação, explicando
é uma mensagem do Espírito Paulo, o apóstolo Paulo, psicografia, explicando essa questão da caridade, né? Que é a força que nos afasta dos maus espíritos, que nos afasta do mal. A prática da caridade afasta do mal, nos aproxima do bem, nos faz evoluir. Todas as virtudes que a caridade nos traz, está aí no capítulo 15. E Paulo vai fechar a sua mensagem, 2 pontos, fechamento. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E ele vai dizer mais, independente da crença que você esteja, se você tiver caridade, está salvo. Porque a caridade não vê diferença de crença. É ação, é amor. Não tem caridade sem ação. Então pode ser qualquer crença que você estiver, você, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja islâmico, seja judeu, não importa, hindu, não importa. Se estiver na prática da caridade, você está ascendendo na escala evolutiva do nosso planeta. Particularmente, é a força que me sustenta. É a prática da atividade de assistência social aos menos favorecidos. É o que me dá mais paz. O conhecimento é importante. O conhecimento é importante. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, a resposta que Kardec recebeu, que é muito vantajoso após a morte você ter o conhecimento espírita. É uma vantagem. Mas eles dizem o seguinte, vale mais do que esse conhecimento espírita, vale mais o bem que se faz aqui na Terra. Então vamos fazer o bem. O que é que estamos esperando para fazer o bem? Não vamos adiar esse momento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos finalizando aqui mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar, ao vivo para vocês aqui. Agradecendo a todos que nos acompanharam nesta noite, nesse estudo. Então vamos, nesse momento, nos unir em pensamento e fazermos uma prece para que possamos ter forças para resistir a uma tentação. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espírito benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque eu tenho a liberdade de escolher. Jesus, muito obrigado por mais esta noite, por mais esse dia em que estamos aqui reunidos em busca de conhecer o Teu Evangelho. Que a paz ilumine os nossos lares, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, também os nossos inimigos, aos espíritos sofredores, aos espíritos suicidas, aos espíritos belicosos. Que a Tua paz, Jesus, possa chegar aos corações daqueles que estão em guerra, para encontrarem a paz.
não aquela paz desejada, mas a possível, que possa trazer um pouco de alívio às famílias desesperadas nesses conflitos. E pedimos também para a paz em nossa família, a paz em nós. E que a tua luz ilumine as nossas consciências, e que os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos possam refletir cada vez mais a caridade para conosco e para com o próximo. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.